Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem está falando é o Dr. Alan Dutra. Eu sou médico urologista formado há 19 anos e há 15 anos urologista. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia desde 2002 e membro da Associação Americana de Urologia desde 2010. Tá? Hoje nós vamos fazer uma aula a respeito de HPV, tá? Que é um vírus muito comum, e as consequências do HPV, tá? E nós vamos frisar as consequências mais graves, que é o câncer, né? São cânceres de vários órgãos que o HPV pode provocar. Os mais comuns de colo uterino, de vulva, ânus, orofaringe e de pênis. Então nós vamos iniciar a aula, tá? E antes de iniciar a aula eu gostaria de falar algumas palavras, tá? Sobre minhas aulas anteriores, tá? Eu tenho algumas aulas já gravadas, tá? Tem a versão que está gravada no Facebook, na página facebook.com/urologia descomplicada. Essas aulas são meras gravações do vídeo, né, do meu rosto. E tem as aulas gravadas no YouTube. No YouTube, a vantagem é que, além de ter a minha gravação do vídeo, tem também os slides que eu apresento junto com o meu vídeo, tá bom? Então, em relação às aulas anteriores, nós temos a aula de dieta e pedra nos rins, nós temos a aula de disfunção sexual masculina e temos as aulas de infecção urinária de repetição, aula sobre incontinência urinária na mulher e aula sobre síndrome metabólica. Então, essas foram as 5 aulas anteriores que estão disponíveis já para vocês verem, tá bom? Então, essa aula está sendo gravada ao vivo, dia 4 de setembro, às 19 horas. Então, se você está assistindo esse vídeo e não é dia 4 de setembro e não são 7 horas da noite, você não está vendo ao vivo. Então, se você quiser perguntar alguma coisa, eu não vou estar ao vivo, então eu posso responder na timeline desse vídeo no Facebook. Você entra no vídeo do Facebook e deixa sua pergunta lá na timeline, ok? Eu demoro algumas horas para responder, porque quando você vai perguntar fora do período da gravação do vídeo, eu vou estar trabalhando. Então, não espere uma resposta imediata, vou demorar algumas horas para responder. Acompanhe meu conteúdo, os meus posts, meus vídeos na minha página no Facebook. A minha página do Facebook é facebook.com/urologia descomplicada, tudo junto, tá? E também no meu site, alainuro.com/artigos, tá? Todos os domingos eu faço uma aula às 19 horas, tá? Ao vivo. Assim como essa aula está sendo ao vivo às 19 horas, dia 4 de setembro, todos os domingos eu tenho gravado uma aula, tá? Nova. A importância do HPV é o que é a DST, a doença sexualmente transmissível mais comum de todas, tá? Virtualmente todas as pessoas já tiveram contato com esse vírus, ele é extremamente comum, tá? A grande vantagem é que a maioria das pessoas que entram em contato com esse vírus vai desenvolver uma imunidade e essa imunidade vai permitir que 90% das pessoas não vão desenvolver a forma clínica da doença, mas virtualmente quase todo mundo já teve contato com o HPV. Ela é tão comum que realmente se considera que virtualmente todos os homens e mulheres sexualmente ativos vão pegar o vírus em algum momento de suas vidas, tá? Existem mais de 200 tipos de vírus de HPV, só que clinicamente os importantes vão ser cerca de 50, tá? Então, apesar de ter mais de 200 tipos, vão ser mais ou menos 50 que vai ter alguma importância clínica. O HPV, ele vai provocar 100% dos cânceres de colo uterino, que é dos cânceres mais comuns nas mulheres, tá? Então, por isso que é tão importante as mulheres fazerem o preventivo Papa Nicolau, né? De 6 em 6 meses procurar o ginecologista para fazer esse exame, né? Então, isso não pode ser uma coisa negligenciada. Todas as mulheres, principalmente na vida sexual ativa, têm que fazer o exame ginecológico de 6 em 6 meses, fazer o Papa Nicolau, a coleta do Papa Nicolau e a citologia, para verificar se tem a presença desse vírus ou se tem alguma lesão pré-maligna, né, que a gente chama de displasia de alto grau, né, cervical. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então, o HPV está associado a 100% dos casos de câncer de colo uterino, 100% dos casos de câncer de ânus, quem pratica sexo anal receptivo, né, também conhecido como passivo. Então, o HPV ele é praticamente causa de todos os cânceres também de ânus, além do de colo uterino.
Ele também é uma grande causa de câncer de vagina e de vulva. Ele está associado a 70% dos casos de câncer de vagina e vulva. E também na boca. Pessoas que praticam sexo oral e que têm HPV na boca. Se essa pessoa desenvolver algum tipo de câncer de orofaringe, ou seja, de boca e faringe, 70% desses casos vai ter o vírus do HPV. E também ele é responsável por 60% dos cânceres de pênis, tá? Isso pouca gente sabe. Câncer de pênis é uma coisa relativamente incomum no sudeste do Brasil e no sul do Brasil, mas é muito comum no nordeste e no norte, tá? O câncer de pênis está mais associado a hábitos de higiene ruins e fimose, mas o HPV está presente nesses casos, em 60% dos casos desses cânceres de pênis, tá? Então foi feita uma estatística em 2008 até 2012 e se verificou que nos Estados Unidos houveram quase 40 mil casos novos de câncer associados a HPV por ano, ou seja, isso nos Estados Unidos, no Brasil é pior ainda, tá? Porque lá nos Estados Unidos a prevenção do HPV é mais intensa do que aqui no Brasil. Então, se nos Estados Unidos são 40 mil casos novos por ano, aqui no Brasil você pode ter certeza que vai ter mais de 50 mil casos, tá? E então eles observaram que nesse período de 2008 até 2012 houve um aumento de 16% nos casos de câncer em relação aos 4 anos anteriores. Então, mesmo com a vacina, que nos Estados Unidos é muito comum, isso daí ainda está aumentando os casos de câncer relacionados a HPV. Mesmo que nos Estados Unidos, muita gente não quer fazer a vacina. Eu vou falar sobre essa polêmica da vacina daqui a pouco, tá? Muitos médicos muito bons que eu conheço e admiro muito não gostam de vacina de modo geral, tá? No caso do HPV, é um pouco complicado você falar que é contra a vacina, mas eu vou expor aqui os dois lados, o lado contra e a favor da vacina, e vocês podem estar decidindo por vocês mesmos se vocês acham interessante ou não fazer a vacinação, tá? Isso é uma coisa que, sinceramente, até pouco tempo atrás eu era a favor da vacinação para HPV. Hoje eu penso um pouco diferente, eu fico na dúvida, porque realmente você fazer a vacina, você está prevenindo câncer, né? Isso é uma doença muito grave. Só que tem uma minoria de casos, uma minoria muito pequena de casos que são vacinados e tem reações vacinais e tem algumas doenças graves que supostamente estão associados com a vacinação para o HPV. Isso eu vou falar daqui a pouco também, tá? Então, em relação aos tipos de HPV e a sua relação com a doença clínica, com câncer e com as verrugas. Os tipos 16 e 18 estão associados a 70% dos casos de câncer de colo uterino. Então, a vacina, as duas vacinas mais comuns, que é Cervarix e a Gardasil, ela pega esses dois tipos, 16 e 18, porque eles estão associados a 70% dos casos de câncer. O Gardasil, além de pegar o 16 e 18, ele também pega o 6 e o 11. Tá? O tipo 6 e 11, eles estão associados a 90% das verrugas. Então, voltando a falar, 16 e 18 está associado a câncer, 70% dos casos, e 6 e 11 está associado a 90% das verrugas. Tá? Além desses tipos que eu já falei, o tipo 31, o 33, o 45, o 52 e o 58 também são outros tipos de vírus do HPV que estão associados ao câncer de colo uterino também. Então, já comecei a falar das vacinas e vou abordar um pouquinho mais sobre as vacinas agora, tá? Existem 3 tipos de vacina disponíveis nos Estados Unidos. No Brasil são 2 tipos, tá? Então, o Gardasil, que é disponível no Brasil e também nos Estados Unidos e Europa, ele te protege contra 4 tipos de HPV. O 6 e o 11, e o 16 e o 18. O Cervarix, ele protege você só contra o 16 e o 18, que são os mais comuns associados a câncer. E nos Estados Unidos foi lançado em 2014, no Brasil ainda não está disponível, o Gardasil 9. O Gardasil 9, ele protege contra os 4 tipos, o Gardasil já protege, e mais 5 tipos associados a câncer. Então ele vai proteger contra o 16, o 18, o 6, o 11, o 31, o 33, o 45, o 52 e o 58, tá? Só que esse Gardasil 9 não tem ainda no nosso território nacional. No Brasil, existe já um esquema de vacinação desde o ano passado que o Sistema Público de Saúde ele cobre nessa vacinação em meninas na faixa de 11 a 12 anos de idade, tá? No Brasil, não se faz vacinação preventiva ainda de meninos, tá? Nos Estados Unidos é feito em meninas e meninos, no Brasil só em meninas, tá? Então, essa é uma coisa interessante, porque a tendência até no Brasil, essa calendário vacinal também se estender aos meninos, porque eles descobriram nos Estados Unidos que você se vacinar os meninos também
você vai diminuir os casos de câncer de colo uterino, tá? Isso é uma tendência mundial, no Brasil deve ser adotado em breve. Então, pessoal, eu vou agradecer aí as mensagens, tá? Obrigado, Simone, obrigado, Lilian, obrigado, Suzane, obrigado, Drica. Boa noite a todos vocês, tá? Estão acompanhando ao vivo a aula, obrigado por estarem acompanhando, tá bom? Então, eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos para verificar, porque mesmo nos Estados Unidos muita gente não quer fazer a vacina, tá? E as razões para isso são até aceitáveis. Como eu falei, existe uma polêmica, muita gente não quer saber da vacina, porque a vacina está associada a alguns problemas, é muito raro dar problema, mas está associada a alguns problemas graves em algumas pessoas, tá? Então fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e verificaram que das razões que as pessoas estavam alegando para não ser submetidas à vacina, 71% das pessoas estavam falando, os pais das meninas, né, estavam falando o seguinte, que eles não percebiam que a filha deles estava em risco de contrair uma doença sexualmente transmissível. Então esses pais, aquele pai que acha que a filha não transa, né, que é um pouco equivocado isso daí, né. 52% desses pais também não queriam fazer a vacina porque eles estavam preocupados com os efeitos colaterais, né, que é uma preocupação pertinente. 46% dos pais das meninas, eles demonstraram alguma preocupação relacionada, eles achavam que se desse a vacina para as filhas, elas iam ter mais atividade sexual por causa da vacina, né? Alguns trabalhos estão mostrando que esse medo de alguns pais não é uma coisa que deve ser levada em consideração, porque não é verdade. Inclusive que as meninas que fazem a vacina tendem a ter menos relação do que as meninas que não fazem a vacina. E 25% dos pais falaram que eles acreditavam que não valeria a pena fazer a vacina, porque se não fizesse a vacina não estariam causando mal a ninguém. Então você percebe que até nos Estados Unidos tem uma resistência muito grande em relação à vacinação. Então eu vou falar agora dos argumentos a favor e contra a vacina, tá? Como eu disse, até pouco tempo atrás eu era totalmente a favor da vacina para HPV. Hoje eu penso um pouco diferente. Eu penso no seguinte, tá? Eu, na realidade, não tenho uma decisão totalmente firmada, nem a favor nem contra. Os argumentos contra a vacina, hoje, atualmente, é o seguinte. Algumas pessoas que fazem a vacina, teoricamente, desenvolvem algumas doenças raras. Tá? Uma delas é a síndrome da dor regional complexa. O que é isso? É uma síndrome pouco conhecida pela medicina ainda, mas basicamente é uma dor em extremidade, em braço ou perna, e essa dor é associada com mudança de temperatura do membro, mudança de cor e inchaço. Então essa síndrome da dor regional complexa seria relacionada à vacinação por HPV. Existe uma síndrome raríssima, chama síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia progressiva de membros, que algumas pessoas que tomaram várias vacinas, inclusive de HPV, desenvolveram essa paralisia, tá? Mas isso é muito raro. Existe também uma síndrome chamada síndrome da taquicardia ortostática postural, que a pessoa tem tonturas, dor de cabeça e fadiga. E alguns casos também foram associados à síndrome da fadiga crônica. Pessoas que têm um cansaço prolongado e que foi atribuído à vacina. Então, esses efeitos colaterais que eu estou falando para vocês foram trabalhos que foram feitos na Europa, principalmente na Dinamarca, e que eles associaram todas essas síndromes ao uso da vacina. Só que nos Estados Unidos isso é questionado, algumas autoridades europeias também questionam, eles acham que essa associação que foi feita não está correta. Então isso é uma polêmica, tá? Não existe nenhuma certeza absoluta que a vacina para o HPV provoca a síndrome de Guillain-Barré, essa síndrome da dor regional complexa ou a síndrome da taquicardia ortostática postural. Isso é uma coisa ainda não tão bem estabelecida. Então, como eu falei, o FDA, né, o órgão americano que controla as medicações nos Estados Unidos, e o órgão europeu equivalente, chama EMA, eles alegam falta de evidências, eles dizem que essas vacinas não dão esses problemas que eu já falei, tá? Só que na Dinamarca, os pesquisadores de lá que identificaram essas alterações dizem que o relatório do EMA é fraco, eles não acreditam nessas conclusões que o EMA chegou lá na Europa de que a vacina seria segura. Então, eu coloco aqui para vocês essa polêmica para vocês decidirem o que vale mais a pena. Correr um risco muito pequeno de ter umas doenças esquisitas e graves aí que eu já falei, ou você prevenir um câncer, né? Isso é um pouco complicado. No melhor dos mundos, o melhor é você não fazer vacinação e você ter práticas sexuais seguras sempre, né? Mas a gente sabe que na realidade não é assim.
que os jovens não se previnem mais, os jovens não têm mais medo do HIV, da SIDA, do AIDS, né? Porque eles já estão vivendo numa época que existe os antivirais eficientes, que eles não acham que o HIV mata mais, então eles não se previnem mais, vocês sabem disso. Eu vejo, por exemplo, na prática, no consultório, muitos jovens que têm gonorreia, aumentou muito o número de casos de gonorreia nos últimos anos. Aumentou também muito o número de casos de sífilis nos últimos anos, porque os jovens hoje, na faixa de 17 a 25 anos, eles não se previnem, eles não têm medo do HIV. Como eles não têm medo do HIV, eles também não têm medo de nenhuma das outras DSTs. Então essa menina que tem muita relação sexual e não usa camisinha, ela está em risco aumentado de desenvolver uma HPV, uma condiloma, um câncer de colo uterino, né? Então é complicado você falar, não vacina essa menina porque pode ter uma síndrome de Guillain-Barré aí, que é muito raro, né? Mas eu deixo para vocês decidirem no final o que vocês acham melhor, tá bom? Então eu vou falar agora sobre os tipos de HPV. Em relação ao tipo de HPV, você tem o tipo latente, tá? Que é a pessoa que não desenvolveu nenhum tipo ainda de manifestação clínica, ela tem só o vírus no organismo, tá? Como é que você descobre que essa pessoa tem HPV se ela não sente nada? Através da captura híbrida, né? É um teste genético, né? Que você obtém um raspado ou do pênis do homem, ou da uretra do homem, ou da vagina da mulher, ou do colo uterino. Esse raspado é submetido a um exame genético, captura híbrida, e se você identificar a presença do DNA do HPV, essa pessoa é portadora latente do HPV se ela não tiver mais nenhuma outra manifestação. O que é o HPV subclínico? O subclínico é aquele que você coloca o ácido acético, seja na vagina da mulher ou nos lábios, né, ou na vulva da mulher, ou no pênis do homem, e aparece uma região da pele que fica esbranquiçada com ácido acético. Isso daí nós chamamos de subclínico, tá? Que dá para identificar através da peniscopia no homem e através da vulvoscopia e colposcopia na mulher, tá? E tem o tipo clínico. O tipo clínico são aqueles casos que tem HPV e tem manifestação clínica, que é verruga, pápula. Isso eu vou falar agora. E depois que vocês tiverem visto esse vídeo ao vivo, por favor, olha a versão no YouTube, porque lá vai ter as figuras, tá? Com as lesões. Porque aqui eu não posso mostrar as figuras, porque estão na tela do meu computador. E como eu estou usando um tripé, não dá para virar aqui a câmera do celular para filmar a tela. Então eu recomendo que vocês também vejam a aula na versão final, que vai ser editada e colocada no YouTube e também na minha página lá em uro.com, tá bom? Então o HPV tem um período de incubação entre 3 semanas a 8 meses. Esse é o tempo médio que você vai entre você contrair e apresentar as lesões, de 3 semanas a 8 meses, tá? Só que tem alguns casos que demoram muitos anos para aparecer. Às vezes o cara pega, ou a menina pega, ou o homem pega, e às vezes vai aparecer a lesão 10, 15 anos, 20 anos depois. Isso não é uma coisa muito rara não, tá? Mas a média está nessa faixa de 3 semanas a 8 meses, tá? Quais são os cofatores que ajudam a pessoa a desenvolver lesões de câncer, tá? A pessoa desenvolve HPV, pega o HPV e acaba tendo um câncer, tá? O que aumenta o risco para o câncer? Tanto o câncer de colo uterino, de pênis, de vulva, de vagina, orofaringe, que é boca e faringe, e câncer de ânus. A pessoa que fuma tem risco aumentado de ter câncer associado ao HPV. A pessoa que é exposta à radiação ultravioleta, tá, do sol, fica muitas horas no sol, né? Não aquele sol saudável que é 10 a 15 minutos por dia. Estou falando aquele pessoal que toma sol demais, né? O pessoal, a mulher grávida, ela tem risco maior de desenvolver câncer se ela tiver HPV associado. A pessoa que tem deficiência de ácido fólico ou folato, né, que é a vitamina B9, né, que é comum essa deficiência na gravidez, por isso que toda mulher grávida faz reposição de ácido fólico. E as pessoas imunossuprimidas. O que é imunossuprimido? O cara que tem AIDS, tem HIV, tem a pessoa que tem alguma forma de linfoma. Essas pessoas são imunossuprimidas. Então, esses casos também têm aumento de risco de câncer associado ao HPV. Mulheres que usam anticoncepcionais orais. É muito comum mulheres que usam anticoncepcionais orais por mais de 5 anos e têm HPV, têm um risco aumentado também de desenvolver alguma forma de câncer, tá bom? Então, quais são os outros fatores de risco para a pessoa ter HPV em geral? Aí eu estou falando HPV em geral, não HPV mais câncer, tá? Então, para ter HPV em geral, o fator de risco é início precoce da vida sexual, meninas que começam a vida sexual ativa antes dos 15 anos, pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais, né?
né, a pessoa que tem um comportamento de risco. Pessoas que não usam preservativo no ato sexual também aumenta o risco. E deficiência de vitaminas. Quem tem deficiência de vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B, tem maior risco de ter uma lesão pré-maligna, não é maligna, pré-maligna, no caso da mulher, de chamada displasia cervical, ou seja, é uma lesão que dá no colo uterino, que se não tratada, pode virar câncer, tá? Então, isso daí acontece nessas pessoas que têm essa deficiência de vitaminas e têm HPV. Agora, pessoal, eu vou descrever as lesões, tá? Essas lesões aqui, que eu vou descrever, a foto das lesões vai estar no vídeo definitivo, que é o vídeo editado, que eu vou colocar os slides junto com a minha transmissão do meu vídeo, tá? Então, dê uma olhada depois também no vídeo que vai ficar no YouTube, porque lá vai aparecer as lesões, a foto das lesões, tá? A lesão mais comum do HPV são as verrugas, tá? Quem não conhece verruga, é aquela lesão que tem uma superfície áspera, né? Que tem um formato irregular, que parece um pouco uma couve-flor. Isso é uma verruga, tá? Vocês vão poder ver a foto, como eu falei, no vídeo do YouTube, tá? Pápula é outro tipo de lesão que aparece. O que é pápula? Pápula é uma bolinha que tem uma superfície lisa, tá? Parece um cisto, vamos dizer assim, tá? Parece uma pústula, só que em vez de ela ter um líquido lá dentro, ela é sólida. Então, a pápula é isso, é uma elevação na pele com a superfície mais lisa, não é que nem a verruga que tem uma superfície rugosa, assim, que é irregular, tá? A papulose boenoide, que tem esse nome esquisito, mas o que quer dizer isso? Papulose boenoide é uma doença que é caracterizada por várias pápulas juntas, assim, entendeu? Então, essa doença é considerada uma doença pré-maligna, papulose boenoide, tá? Pode dar no homem e pode também dar na mulher, tá? Normalmente a papulose boenoide dá em superfícies queratinizadas, na pele, né? Não é tanto na mucosa. Na língua, a lesão fica parecendo mais ou menos uma flor. Então, depois vocês dão uma olhada na imagem, que vai estar no YouTube, no vídeo do YouTube. A lesão, quando dá na língua, ela parece uma flor assim com várias pétalas abertas. Assim. O câncer de colo uterino, tá? Quando dá no colo do útero, o câncer, ele costuma ser uma lesão vinhosa, ou seja, cor de vinho, uma lesão elevada e friável, ou seja, você pega nela, ela sangra, tá? Fica mais fácil de entender olhando realmente a figura. O câncer de ânus, ele tem um aspecto parecido com a verruga, só que a verruga é como se fosse uma verruga confluente, ou seja, várias verrugas se juntaram e formam uma lesão maior. E ela tem uma superfície que pode ulcerar, pode sangrar, e ela não tem os limites tão bem definidos como uma verruga comum, tá? Então essa lesão do câncer anal também vai estar lá no vídeo do YouTube. O câncer de pênis também parece com um monte de verruga junta, umas verrugas assim que você não sabe onde começa uma e onde termina a outra, e ela sangra muito facilmente, é muito friável, que a gente fala na medicina, né? E não tem uma superfície bem definida, não tem um limite bem definido também. Como é que você faz o diagnóstico do HPV? Você faz na mulher através do Papa Nicolau, é o exame mais comum. O que é o Papa Nicolau? O homem, o caso o ginecologista, vai colocar o espéculo, né, aquele bico de pato, vai abrir e vai coletar material das paredes da vagina e do colo uterino, né? É o chamado Papa Nicolau. Esse material ele é submetido a uma análise, uma citologia. Se tiver células de displasia ou células tumorais, aí a pessoa vai fazer o diagnóstico também de displasia cervical ou de câncer, né? Aí, em alguns casos que a citologia oncótica do Papa Nicolau der suspeita de lesões pré-malignas ou malignas, você faz a colposcopia, que é um exame um pouquinho mais apurado, que você vai olhar com uma lente de aumento o colo do útero. Vai colocar uma lente de aumento no colo do útero e você vai ver lá se existe uma lesão pré-maligna, fazendo coleta de material até biópsia, tá? No homem, o equivalente à colposcopia é peniscopia, tá? Você coloca o ácido acético a 5%, tanto na mulher quanto no homem. Se ficar branquinho, você tira material para biópsia. E outra coisa, você pode colocar também o azul de metileno, que se tiver alteração na cor, também pode fazer biópsia para ver se tem alguma alteração de HPV. Um outro exame que é feito é a captura híbrida, que eu já mencionei agora há pouco. A captura híbrida, você faz um raspado, seja do colo uterino, seja da parede da vagina da mulher, seja da vulva da mulher, ou no homem você pode fazer o raspado da pele, do prepúcio ou da uretra. E você manda esse material para o laboratório para pesquisar DNA do vírus, tá?
não tem exame de sangue, tá? Os exames que existem para HPV são todos esses que eu falei. São exames de coleta de material direto lá nos órgãos genitais. Você não tem um exame de sangue para constatar o HPV, tá? Pessoal, é o seguinte, depois eu quero responder perguntas de vocês, tá? Eu vou deixar, se vocês tiverem dúvidas, por favor, me perguntem no final, que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Então, quais são os exames novos que ainda não chegaram no Brasil, que são exames emergentes, tá? Que estão começando a ser usados nos Estados Unidos, mas que ainda não são disponíveis no Brasil. Existe um exame chamado bioespectroscopia. É um exame que você joga uma luz em cima do órgão que você quer examinar, você examina o comprimento de onda da luz refletida por esse órgão, por esse tecido, e a partir desse exame, desse espectro de onda que foi refletido, você pode identificar a presença do HPV. Tá? É um exame novo que não está disponível ainda. Tá? Tem um tal de teste de metilação do DNA do vírus. O vírus do HPV ele tem vários graus de metilação, que é uma coisa da bioquímica, que ele pode ter mais cadeias metil associado à carga genética do vírus. De acordo com essa carga de metilação, você pode verificar o risco de neoplasia intraepitelial ou neoplasia intracervical, que é uma lesão pré-maligna. Tá? Então esse é um exame novo também que pode evitar biópsia. Tá? Existe um teste de HPV caseiro nos Estados Unidos, que a pessoa pode fazer o teste na própria casa. Né? Ainda não está disponível aqui no Brasil, mas é uma coisa interessante porque a pessoa pode até fazer o teste de HPV sem precisar passar no médico antes. Tá? Então já falamos da detecção, já falamos dos exames, agora vamos falar sobre o tratamento. Como é que você trata o HPV? Quando você tem lesões, verrucosa, verruga ou pápula, ou até mesmo lesão plana no pênis ou na vagina, você pode usar vários métodos para tratar essa lesão. Você pode tratar essa lesão com agentes químicos, agentes físicos e agentes cirúrgicos também. Tá? Como funciona isso? Existem algumas pomadas, alguns elementos químicos que a pessoa pode usar em casa para tratar isso daí. Entre eles tem a podofilina, tem o 5-fluoracil. Existia no mercado disponível até poucos anos atrás, não sei por que saiu do mercado, mas era um bom remédio, a podofilotoxina. Hoje vocês não acham mais, tá? Que era o Ortec, não sei por que saiu do mercado, mas era um dos recursos que você tinha para tratar a lesão. O imiquimod, tá? Que já foi lançado tem mais ou menos uns 8 anos por aí. Eu particularmente não gosto do imiquimod, vejo muita recidiva, mas ele foi lançado com pompa alguns anos atrás, como se fosse uma solução para o HPV, mas realmente foi bem decepcionante o resultado na prática. Né? Mas existe esse imiquimod para vender, ele é o Aldara, né? O nome comercial mais comum é o Aldara. E tem o ácido tricloroacético. O tricloroacético é um ácido que também pode ser utilizado no consultório para queimar lesões, mas se a pessoa tiver um bom treinamento, pode aplicar isso em casa também, o tricloroacético, tá? É um bom recurso também para destruir lesão, tá? No consultório ou no hospital, pode ser realizado outros recursos, a cauterização com bisturi elétrico, a excisão, ou seja, a retirada cirúrgica com bisturi da lesão. No homem, por exemplo, você pode fazer a retirada até da toda a pele, a cirurgia da fimose, né, ou postectomia ou circuncisão, é um bom recurso para tratar HPV. Tá? A crioterapia, que você tratar essas lesões com gelo ou com nitrogênio líquido principalmente, você joga o nitrogênio líquido em cima da lesão e destrói a lesão. Tá? Tem muitos lugares que fazem laser, que é mais caro, né, mas é um bom recurso também. E tem o próprio tricloroacético, como eu falei já, que também pode ser utilizado no consultório, além de ser usado em casa por pessoas que têm algum certo treinamento. Agora eu já falei dos tratamentos tradicionais para HPV, vou falar sobre os tratamentos alternativos, tá? Os tratamentos baseados em nutracêuticos e suplementos alimentares, tá? Pessoas que têm HPV, pessoal, tem que ter um bom sistema imunológico. Para você ter um bom sistema imunológico, você tem que comer muita fruta, você tem que comer muito vegetal, você tem que ingerir quantidades adequadas de chá verde, comer fibras, tá? A fibra vai ter nos vegetais, nos brotos, né? Também. Você pode fazer a suplementação com a vitamina A, com a vitamina C, com a vitamina E, o beta-caroteno e a luteína. Tá? Todas essas vitaminas elas são interessantes para quem tem HPV para manter o sistema imunológico ativo e funcionando direitinho.
Além dessas vitaminas que eu já falei, a vitamina B12 e o folato, elas são importantes num processo do nosso organismo chamado metilação. Para que serve a metilação? A metilação serve para o corpo não produzir uma substância muito ruim para nós, que é a homocisteína. Então, esse processo de metilação vai evitar que um aminoácido chamado cisteína vire a homocisteína, tá? Então é importante que você tenha bons níveis de B12, de folato, de indol 3-carbinol. O indol 3-carbinol, ele está em altas quantidades em vegetais crucíferos. O que é o vegetal crucífero? É a couve de Bruxelas, a couve-flor, o repolho, a mostarda, a folha da mostarda também é um crucífero, tá? E o brócolis. Todos esses vegetais crucíferos, eles são ricos em indol 3-carbinol e vai te ajudar nesse processo de metilação e melhorar o seu sistema imunológico. A vitamina E também é importante para melhorar, porque ele é um excelente antioxidante. A vitamina D também, tá? O extrato de chá verde tem várias catequinas e teaninas, essas substâncias que são polifenóis, eles vão ajudar muito a evitar a displasia cervical. Então, em pessoas, foi feito um trabalho mostrando que pessoas que usavam extrato de chá verde tinham 7 vezes melhor resposta para combater a displasia, tá bom? A vitamina C em altas doses também reduz 80% a chance de displasia cervical. Então, todos esses recursos que eu falei agora são muito interessantes para você lidar com HPV de uma maneira mais natural, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre HPV. Eu quis fazer uma aula mais curta hoje, de mais ou menos meia hora, né? Deu mais ou menos meia hora de aula. Excelente domingo para vocês, uma excelente semana, que Deus abençoe vocês, a sua família, tá? E nós nos vemos no próximo domingo. O assunto da aula do próximo domingo eu ainda não defini, vou definir na quarta-feira e divulgo na minha página, tá? Então acompanhe meu conteúdo, tá? facebook.com/urologia descomplicada, meu site alainuro.com/artigos, vamos ver meus artigos, meus vídeos lá também, tá? Um abraço para vocês e tudo de bom para vocês.